Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cá estou para, para o terceiro capítulo de Ruth. Capítulo maravilhoso. A história vai começar a ficar interessante. Você que já assistiu o capítulo 1, o vídeo do capítulo 2, eu vou dar uma revisadinha aqui, né? A história começa com Elimeleque, né? Sua esposa e seus filhos saindo da terra a qual Deus destinou a todo o povo de Israel para Moabe, né? Por questões de fome e tudo mais. E nisso as coisas ficam ruins, né? Os filhos casam e nisso morre Elimeleque e seus 2 filhos. E aí fica só Noemi e as 2 noras. Nisso bate o desespero e daí, devido à fome, ela soube que o povo de Israel lá as coisas estão indo bem. Ela volta, só que ela não quer que as noras voltem. E nisso entra Ruth com palavras bonitas, falando que para Noemi que seu povo é o povo dela, seu Deus é o Deus dela, que ela não iria deixar que Deus faça o que quisesse com ela, mas ela não iria deixar a sogra sozinha. E nisso volta os 120 quilômetros caminhando aí, Noemi amarga devido a tudo que aconteceu. E agora vai para o capítulo 2. Nisso Ruth conhece Boaz. Boaz, ele trata Ruth com todo carinho, com toda bondade, devido ao que ele soube dela. Ele sabe que ela é uma mulher virtuosa, uma mulher de caráter e tudo mais. Conhece toda a história dela, como foi com a sua sogra, né? E isso trata super bem ela, dá segurança, alimenta ela, dá mais alimento ali. Boaz, nesse momento, ele faz um papel, digamos assim, simbólico, como se fosse de Cristo, né? Ele tem iniciativa, mostra a graça para ela, né? Pede para todos os seus servos ali que na hora da colheita deixar cair mais para ela, que ela possa ter mais alimento. Nisso ela volta para casa com alimento suficiente para uma semana, né? E cuida dela e tudo mais, né? Fica com as servas para que ninguém faça mal, e dê ordens para que não a repreendam, sempre cuide de você, né? O interessante dessa história toda, vocês vão ver aqui no capítulo 3 também, que em nenhum momento é citada a beleza de Ruth, como que Ruth é. Todo momento é focado em seu caráter, as suas ações. Ruth, que tem por símbolo o nome significa amiga, né? Pessoa amiga. Então, em nenhum momento fala da sua beleza. Boaz, ele só fica focado no que ela é, em todo momento. Esforçada, trabalhadora, de manhã até a noite ele se esforçando, isso para cuidar de uma sogra a qual estava amarga, como no finalzinho do capítulo 1 fala, né? Pessoa que reclama, estava acusando Deus e tudo mais, devido a tudo as coisas ruins que aconteceu a ela, e Ruth ali sempre bondosa, carinhosa, né? Sempre servindo a sogra, em outras palavras, né? Fazendo papel de filha para Noemi, a qual a outra nora ficou, né? A órfã ficou para lá em Moabe, né? Só Ruth que foi com Noemi. E agora entra o capítulo 2, né? Que é um capítulo maravilhoso, né? Começa da seguinte maneira, né? Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Aqui Noemi ela já está percebendo, né, como que Ruth está sendo, sempre tratando de forma oposta a qual Noemi trata ela, né? Então, a partir desse momento, Noemi passou a ver também toda a sua personalidade, tudo que Ruth era, né? Aí já, poxa, eu tenho que fazer você feliz também. Até agora só você tem me feito feliz. Você está me sustentando. Você está me mantendo firme aqui. Aqui é o momento que Noemi começa a ver um fio de esperança, né?
E continua: ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite se alimpará a cevada da eira. Banha-te, aqui começa a ficar interessante. Aqui a sogra conversando com Ruth, né, falando: hoje vai ter uma festa, hoje é o momento que eles vão limpar a cevada e tudo mais. Vai ser um momento bem bacana e feliz e alegre entre eles. Vá lá, porque Boaz disse para você sempre estar junto com as servas, né? Só que nesse momento, Noemi, ela passa uns toques a mais, né? Fazendo um papel agora de amiga para Ruth. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Aqui é um ponto interessante porque todas eram viúvas, né? Tanto Noemi quanto Ruth. Aqui ela já fala: coloque seus melhores vestidos. Tira sua vestimenta de luto, de viúva. Coloca um vestido bonito, vai lá, toma um banho, unge-te, né? Fica cheirosa e tudo mais. E vai além. E põe teus melhores vestidos. E desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Aqui é um ponto interessante que ele fala para descobrir os pés dele e deitar. No caso, para deitar-se aos pés dele também. Aqui é um conselho, né, que ele pede para deitar os pés da cama. A gente não vai entrar num ponto, digamos assim, como posso dizer, fazer aquilo que não deve ser feito, né? Aqui é tudo tudo conselhos, uma ideia totalmente de respeito, Banha-te, unja-te, né? Tudo questões espirituais ali, né? Coloque seus melhores vestidos, vai lá, descubra os pés dele e deita aos pés da cama. Vocês vão perceber isso como uma reação de Boaz, como que aconteceu, né? Indo para o versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se. Tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Em nenhum momento Ruth deitou ao lado, em nenhum momento ela foi para junto dele. Estava deitada aos seus pés, né? Ou seja, estava abaixo da cama. Tem a cama, ela estava na parte de baixo da cama, né? Deitado aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Agora que ela já abre o jogo para ela. Eu sei que você é meu resgatador. Em outras palavras, ela está falando: eu tenho interesse em casar contigo. Eu quero que você me resgate. Eu sou viúva do seu parente. Ou seja, eu quero dar continuidade à história. Eu quero continuar a fazer parte da família. Me resgate. Em outras palavras, ela está falando aqui. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Elder, o que significa isso? Aqui nesse momento, ele está falando a seguinte questão: você poderia ter ido para os seus pais,
Você poderia ter feito qualquer outra coisa, mas você escolheu estar com a sua sogra. Escolheu passar tudo e ser uma pessoa boa com Noemi. Você poderia ter ido lá buscar riquezas, buscar outras qualquer coisa, mas você veio e se manteve firme. Adiante se explica, né? Agora, pois, minha filha, versículo 11, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que fantástico, né? Em nenhum momento ele cita a beleza. A beleza se vai. Com os anos se passam, a gravidade faz o teu trabalho. O rosto enruga, a beleza vai. Mas a virtude de uma mulher não muda. A virtude de uma pessoa, independente mulher, independente homem, não muda. Se é virtuoso, continua sendo virtuoso. E é isso que encanta ele. A bondade de Ruth, a virtude de Ruth, o caráter de Ruth, o que ela é por si, por dentro, o ser humano que ela é. Isso que agrada Boaz. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Boaz continua. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz, resgata-te. Eu o farei. Tão certo como vives o Senhor, deita-te aqui até de manhã. Aqui agora vira o jogo. Espera, tem alguém mais próximo do seu marido do que eu. Então, em questão de certo por certo, né? Então ele tem que ter a oportunidade antes de te resgatar, antes que eu possa te resgatar. Então eu vou conversar com ele. Então deita agora e descansa até de manhã, que eu vou resolver, né? Lembrando que nem todos gostariam de ser resgatador. Por quê? O resgatador, quando casa com a mulher do irmão, o primeiro filho, por si só, ele é herdeiro do falecido marido. Não é dele, não pertence a ele. O primogênito pertence ao falecido, né? Isso é questão cultural deles. Ficou, pois, versículo 14, pois deitada aos seus pés até pela manhã. Até nesse momento, ela não foi deitar com ele. Totalmente respeito, tanto de um lado quanto do outro. Até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Aqui nesse conhecer um ao outro, daí sim seria o momento do casal mesmo ali. Mas como não é casado, como não tem nada firmado ali entre eles respeitaram os seus limites. Então ele levantou-se antes que conhecesse um ao outro, né? Que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dai-me um manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o chegou com 6 medidas. Ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. O que aconteceu? Levantou, acordaram. Ele pediu o manto para ela segurar o manto que a qual ela estava. Ela segurou, né? Que ela estava coberta. E ali ele colocou 6 medidas de cevada. Isso dá 2 semanas de comida, de alimento para ela. Então, chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Ruth, a própria sogra disse, né? Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevadas ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada.
Olha só, Boaz preocupado também com a sogra, né? Com a sogra de Ruth. Sem nada, então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas e que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi conhecia muito bem como era Boaz. Então, rapaz firme, homem de verdade, né? Respeitoso e tudo mais. Então, ela falou: fica tranquila e saiba, ainda hoje Boaz vai resolver aquilo. Ele não vai se descansar até resolver a sua situação. Boaz tem interesse, né? Uma Ruth, mulher virtuosa e tudo mais. Quão maravilhoso se todos tivessem uma Ruth, né? Ou todos tivessem um Boaz. É muito interessante. Através dessa história a gente compreende que é muito bom ter uma Ruth perto. Noemi mudou, começou a ter um fio de esperança na vida graças a Ruth. Boaz viu a integridade de Ruth. Às vezes nós precisamos ser Ruth para alguém. E muitas vezes a gente vai precisar de uma Ruth. Então seja Ruth. Você. Em algum momento você vai precisar também de uma Ruth. É uma história que começou triste, começou com morte, começou com erros e tudo mais. De repente vem uma pessoa, transforma e começa a melhorar as coisas começam a se encaixar. E já no próximo vídeo vai ser o capítulo 4, ou seja, vamos ver como que vai concluir essa história. Será que o outro resgatador vai querer Ruth? Boaz vai ficar com Ruth? Quem vai ficar com Ruth? Como que vai ser o desfecho? O que vai acontecer com Noemi? Como será o fim dessa história? Espero te ver amanhã. Vamos juntos orar? Querido Deus, amado Pai, gratos somos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Gratos somos porque a gente compreende melhor a Sua palavra através de exemplos, através de histórias. Muitas palavras são diretas e muitos vêm através de exemplos. Que nós possamos aprender sempre mais e mais da Sua vontade, como que a gente deve viver nessa terra. Que a gente possa seguir bons exemplos, que a Sua presença esteja conosco para que nós possamos ser pessoas boas e não deixe-nos afastar de Ti. Trabalhe em nossa vida, renova nossa mente e nosso coração, esteja com nossos familiares. É isso que lhe peço, agradeço. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.